do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e consagrar esta pregação ao teu imaculado coração, rezando a vossa proteção, recorrendo, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. A cruz sagrada seja minha luz, não seja minha guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar vocês com um grande abraço fraterno a todos aqueles que vieram. A gente fica muito feliz, né? Porque o que seria desse grupo sem a presença de vocês? O que seria desse trabalho, isso que a Luciana disse? O que seria de nossa vida, esse esforço todo sem a presença de vocês, sem as orações de vocês, sem a dedicação de todos vocês de estar aqui conosco, desfrutando essa graça? Então hoje, de modo muito especial, assim como nós vivemos nessa Santa Quaresma, um momento de muita reflexão, um momento de oração, de nós nos recuarmos, nos colocarmos no deserto, assim como a palavra do Senhor nos diz, de olharmos para dentro de nós e sim renovar as nossas atitudes, os nossos jeitos. E a partir de domingo, principalmente, nós vamos iniciar uma semana toda especial, que assim passamos pelo Calvário, vamos passar por todo esse processo, aquilo que o Senhor passou, e assim para que sejamos no final da semana, ou melhor, no início da semana, nós comemorarmos a vitória que é a nossa vida, que é a ressurreição, né? Então, de modo especial, faço uso das palavras, assim como a Luciana disse, nós vamos iniciar um tempo muito maravilhoso para nós, porque nós vamos renovar as nossas promessas, vamos renovar a nossa consagração, e aqueles que não conhecem vão entender um pouco melhor. Nós vamos partilhar hoje um assunto muito lindo e maravilhoso, que eu tenho certeza que vai fazer um bem enorme para a sua vida. Por quê? Porque primeiramente, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu tenho que dizer para vocês que esse estudo é o estudo que passou pelas mãos do nosso querido santo Papa João Paulo II, aquele título que ele usou e é gravado na história da igreja como Totus Tus Mariae, todo o seu Maria. Nós vamos estudar a escola de santidade de João Paulo II, aquilo que aquele homem santo viveu, aquilo que aquele homem maravilhoso que de fato mudou a história da igreja aos meus olhos, eu tenho certeza que os olhos da igreja. O seu livro de cabeceira, algo simplesmente muito simples aos nossos olhos, mas que mudou a história daquele homem, e eu tenho certeza que pode mudar a nossa história também. Já dizia São Luís Maria Grimond de Montfort, que nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força, em graça. Meus amados, nós precisamos entender uma coisa, que nós estamos vivendo em guerra, sim ou não? Concordam comigo, né? E essa guerra iniciou desde o jardim do Éden. Essa guerra começou lá atrás, há mais ou menos 2000 anos. Quando que, por consequência do pecado, lá diz no livro do Gênesis, no capítulo 3, versos 15, nosso Deus, Pai de misericórdia, olhou para aquela situação que aconteceu no início da humanidade, e de acordo com a consequência daquele pecado, ele colocou um ódio entre a descendência da serpente e a descendência de uma mulher. Veja bem que no Antigo Testamento não nos revela quem que era essa mulher, mas o Senhor, em poucas palavras, ele nos deixou claro esse ódio colocado pelo próprio Deus entre a descendência dela e a descendência da serpente. Ou seja, não há condições nenhuma, não existe possibilidade de haver alguma
alguma interferência ali, algo que seja algum diálogo, não existe, é confronto, é batalha, é guerra. A descendência dessa mulher não lidar com a descendência da serpente e vice-versa, ou seja, todas as vezes que se encontram é guerra, é batalha. E aí de repente nós quebramos aqui uma heresia protestante dizendo que essa mulher não seria Maria, mas veja bem, um pouco mais à frente, quando Deus envia seus profetas, profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, diz assim, que por isso o próprio Senhor vos dará o sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho que chamará Deus conosco. Quando São Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versos 4, diz assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher. Apocalipse capítulo 12, verso 1. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas que representam as 12 tribos de Israel. Essa mulher, dita pela boca de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, é nada mais, nada menos que a Virgem Maria. Meus irmãos, como nós consigamos entender, ter essa certeza de que Deus está falando dela? No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos 38, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Qual foi a palavra de Deus no início do Antigo Testamento? Que ele colocaria um ódio mortal entre a sua descendência e a da serpente, a de Satanás. Seja feito conforme a tua palavra, a palavra que foi profeticamente dita pelo profeta Isaías e por muitos outros. E aqui eu gostaria de abrir uma aspas aqui e dizer para você aquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz a respeito. No parágrafo 490, presta bem atenção. Para ser a mãe do Salvador, foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Ela foi presenteada por Deus para exercer essa função de mãe. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Veja bem, se a gente analisar a Bíblia do início ao fim, todas as vezes que o anjo ia se colocar diante de uma pessoa, sabe o que ele falava? Ele dizia assim: eu sou o anjo tal, eu sou o anjo tal, de assim, assim, assado. Eu vim aqui para te falar isso, isso, aquilo. Mas a única pessoa que na Sagrada Escritura, que ele chega, ele sendo um anjo, claro, muito mais poderoso que um ser humano, ele não saudava ninguém, mas na hora que ele chega para Maria, ele sauda ela. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não saudou mais ninguém em toda a Sagrada Escritura, nem mesmo os profetas, os mais ricos em sabedoria do Antigo Testamento. Mas quando ele chega diante da Virgem Maria, ele sauda, porque algo diferente havia nela. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao seu anúncio da sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Aí eu pergunto para vocês: vocês acham que Deus, na sua infinita plenitude de graça, de sabedoria e inteligência, sendo Deus Senhor de todas as coisas, onipresente, onisciente, tudo, como Deus poderia escolher um ser humano que teria pecado? Como Jesus poderia ali nascer, envolver com o sangue de uma pessoa pecadora? Aí nós já chegamos a uma outra conclusão. Nós, por consequência dos pecados de nossos pais, Adão e Eva, todos nós nascemos com a marca do pecado. Por isso que a igreja insiste, aqui nós já matamos outra heresia protestante, na qual ele diz que não, vocês não têm que batizar as crianças. A igreja
diz o Código de Direito Canônico, diz que é de fato essencial que nós batizamos quando criança. Por quê? Porque nós nascemos com a marca do pecado. Nós já nascemos pecadores, não adianta. Por consequência desse pecado, é necessário que eu seja batizado logo de criança. Porque eu chego no batismo, aquele pecado ele é rompido. Ou seja, eu torno a estar na graça de Deus novamente. Estão entendendo? Olha só que sabedoria. Por isso que a igreja não dá ouvido a essas conversas paralelas. Porque é necessário para uma criança. A igreja diz exatamente: deu 7 dias, corre para batizar. Hoje a gente espera aí, né, 2, 3 meses, 1 ano. Acaba aparecendo logo que não tem significado. Mas enquanto esse batismo não é realizado na criança, ela ainda é um pecador, ela nasce pecadora. Olha só a graça de Deus nisso. Veja bem, continuando. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos mistérios de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada e imune de toda mancha do pecado. Foi isso que eu acabei de dizer para vocês. Todos nós, sem exceção, nascemos com a marca do pecado. Só que ela nasceu sem. No ventre de sua mãe, Santana, Deus, olha só, no ventre de sua mãe, Deus permitiu que essa graça, que ela nascesse já sem pecado. Ela foi escolhida desde o início. Não é uma pessoa qualquer. Continuando, parágrafo 494. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo, de fato, mas respondeu com obediência da fé. Vocês acham que uma pessoa que não tem vida de oração, vocês acham que uma pessoa que não dobra seu joelho todo dia, está o dia inteiro rezando, é rosário, é confissão, é eucaristia, você acha que aceita uma bocada dessa? Chega um anjo do nada, dizendo: ó, pela virtude do Espírito Santo vai nascer um filho aí, que vai nascer com cetro de fé, vai mudar a história da humanidade. Você acha que uma pessoa que não tem a noção do Espírito Santo, você acha que uma pessoa que não é intimamente ligada a Deus teria coragem de aceitar uma dessas? Claro que não. Olha o que ela diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando a palavra de Deus e o seu consentimento, Maria se tornou mãe de Jesus e abraçando de todo o coração, sem que nenhum pecado retivesse. Aquilo que nós acabamos de dizer, a vontade divina da salvação. Entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Eu não sei o que vai acontecer, mas é o que eu quero acreditar. Continuando, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, o mistério da redenção. Meus amados, eu gostaria de repetir aquela palavra que no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 26, Jesus olha profundamente nos olhos de Maria e diz assim: mulher, é preciso que você cuide dos seus filhos agora. É preciso, de extrema necessidade, que você comece a cuidar desses teus filhos. Porque Jesus, mais do que ninguém, sabia que depois da redenção, ainda mesmo com o sangue do Espírito Santo em nós, essa graça, nós covardemente ainda não teríamos essa capacidade de instruir, de se instruir sozinho, de caminharmos rumo ao céu sem o auxílio de uma mãe. Justamente por esse motivo, porque nós nascemos com a marca do pecado e nós temos uma certa dificuldade de nos aproximarmos de Deus. É ou não é? Qual a visão da humanidade hoje em referência a Deus? Deus, imaginamos que é um velho barbudo sentado com um cajado no trono, com a barba desse tamanho, parecendo um Papai Noel, com um cabelo branco, uma túnica branca, e sentado lá com a cara de bravo, irado, cheio de raiva conosco pelos nossos pecados. É ou não é?
Infelizmente a gente nasce assim quando a gente é criança. Talvez falta de conhecimento dos nossos pais. Mas sabe quando a gente ouviu aquilo de pequeno? Deus castiga! Não faz isso que Deus castiga por falta de conhecimento. Nós trazemos isso. Os nossos pais, os nossos avós, os bisavós, os nossos antepassados, infelizmente por falta de conhecimento. Aí nós já crescemos com essa ideia de que Deus é um homem irado. Deus é um homem que castiga, que não perdoa, que tem raiva de você, porque você, mais uma vez, você caiu em pecado, isso, aquilo. Ou seja, nós temos uma dificuldade enorme de nos aproximarmos de Deus. Aceitando ou não, eu concordando ou não com isso de fato, todo ser humano tem uma dificuldade enorme em aproximar de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele sabe que nós temos um jeitinho mais delicado com mãe. Que mulher é assim, tem essa coisa diferente que o homem não consegue sentir e viver. O homem é meio cavalão mesmo. De repente, a visão de Deus é assim, não, sim, sim, não, não, ou é 8, ou é 80. Mas por que será que Deus escolhe uma mãe para nos acolher, para nos ensinar a trilhar esse caminho de santidade até o céu? Porque Ele sabe que com a mãe é um jeitinho mais delicado, é um jeitinho mais gostoso, que consegue nos advertir dos nossos pecados, nos convence da nossa vida, é ou não é? Nos convence da nossa maneira, do nosso comportamento, do nosso temperamento. E aí Deus, mais do que ninguém sabe, com o seu jeitinho maravilhoso de ser, vai nos levar a quem é Cristo. Não existe outra finalidade à existência de Maria, se não é levar a Cristo. E aí, meus amados, por mais que nós, como seres humanos católicos, não levamos a sério isso, ainda mais quando assuntos satânicos entram no nosso ouvido, Maria levou muito a sério essa palavra. Eis aí o teu filho. E eu tenho certeza que daquele exato momento, quando João pega ali no seu braço e leva para casa, eu tenho certeza que ali, dentro da sua alma, do seu coração, ela faz uma fidelidade com Deus, dizendo: eu vou cuidar, pode deixar. E a igreja diz muito bem isso, que ao longo da história, principalmente na Sagrada Escritura, Maria foi uma mulher muito silenciosa. Maria foi uma mulher muito tranquila, de poucas palavras. Maria não falou muito. Diferente de que após isso, Maria viria de uma outra maneira, já falando com os seus. E aí, se nós pegarmos todas as aparições, nós vamos entender esse significado. Como que ela aderiu esse desejo de nosso Senhor Jesus Cristo de cuidar dos seus filhos. E um dia, um santo da igreja, ele tem uma visão de Jesus Cristo no céu, segurando 3 iras de Deus. O que seriam essas iras? Para destruir a humanidade por consequência dos nossos pecados. Maria aparece para Jesus e diz assim: meu filho, o que você vai fazer? Jesus olha para ela e diz assim: mãe, por consequência dos pecados da humanidade, eu vou destruir. Aquelas 3 setas na mão de Jesus Cristo significavam pecado da impureza, da avareza, e tem um outro que eu me esqueci. 3 pecados horríveis. Jesus olha para ela e diz assim: mãe, só de escutar a tua voz, o meu coração acalma. Maria diz: meu filho, por que você vai fazer isso? Por consequência dos pecados da humanidade, pela falta de fidelidade das pessoas com Deus. Maria olha para ele e diz assim: se você não fizer isso, eu lhe prometo que eu vou levantar na terra 2 homens que vão mudar a história da humanidade. Primeiro, São Domingos de Gusmão. Foi um santo que mudou a história da humanidade da igreja pela devoção ao Santo Rosário. O segundo, São Francisco de Assis, que mudou a história da igreja pela sua obediência à pobreza, tirando todo aquele aspecto avarento que nós temos visto por aí afora, as pessoas pregando essa toda prosperidade. São Francisco de Assis mostrou uma tremenda humildade em si, convivia só com 2 roupas e mudou a história da humanidade.
Meus irmãos, o que isso traz para nós? Nossa Senhora, desde quando Jesus Cristo pediu que ela cuidasse do seu filho no Evangelho, desde aquele tempo até hoje, até a segunda vinda de Jesus, Nossa Senhora tem levantado homens e mulheres para mudar a história da humanidade, para fazer diferença rumo ao céu. Em meio a essa Babilônia que nós estamos vendo por aí afora, ao meio de tanta violência e pecado que nós estamos vendo, Nossa Senhora, desde quando Jesus Cristo pediu a ela levou muito a sério e tem levantado homens e mulheres para serem verdadeiramente filhos de Deus e levar as pessoas ao caminho de santidade até chegarmos ao céu. Na França, um missionário que recebeu do Santo Padre Papa um título de pregador apostólico, no ano de 1712, escreveu um livro a pedido da Virgem Maria. E esse santo, um doutor da igreja pelos seus escritos, chamado São Luís Maria Grimond de Montfort, escreveu o seu célebre livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Este livro aqui, mas de repente aos olhos da humanidade não teve tanto afeto por consequência de tantas coisas horríveis que nós vemos aí. Nós não temos um conhecimento do que é livros bons e livros ruins. Eu gostaria de entrar nesse detalhe. Nosso santo da igreja, São João Dom Bosco, recebeu de Deus a graça de ser arrebatado no céu, no purgatório e no inferno. Quando ele chegou no inferno, ele avistou uma placa escrito ali, maus livros. Infelizmente havia pessoas que estavam lá por consequência dos maus livros que liam. Aí se nós chegarmos nas universidades, nas faculdades, nas escolas do dia a dia, nós perguntarmos para os jovens se eles conhecem São João Maria Vianney, Madre Teresa de Calcutá, São João da Cruz, Beata Alexandrina Maria da Costa, eles vão dizer que não. Mas se nós perguntarmos a respeito da saga do Crepúsculo, da saga do Harry Potter, todos vão conhecer. Infelizmente, por consequência desses maus livros, tem levado as pessoas para o inferno. São João Dom Bosco, ele tinha uma livraria, uma biblioteca, e um dia ele descobriu que tinha um mau livro lá dentro. E sabe o que ele disse? Daqui de dentro não sai e não entra ninguém enquanto não achar esse bendito desse livro. Tamanha era a importância de um livro. Isso para nós entendermos, meus irmãos, a importância que é esse livro aqui. Tanto é que depois que São Luís Grimond de Montfort escreve esse livro, ele morre. Esse livro fica escondido durante 130 anos no porão de uma igreja. Uma legião de demônios escondeu este livro, porque Satanás e seus demônios sabiam, mais do que ninguém, a causa que isso ia causar no inferno. A bomba que era quando as pessoas conhecessem este livro, essa devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Vou exemplificar aqui alguns santos que viveram essa consagração. São Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, São João Maria Vianney, Cura d'Arce, Santa Teresinha, São Pio X e o mais recente, aquele que eu disse no início, nosso querido Papa, São João Paulo II. Meus irmãos, qual é a finalidade desse livro? Quando São Luís Grimond de Montfort ele escreve, ele dá uma definição clara de sua preocupação, porque ele estava chegando no fim da sua vida, ele estava morrendo, e Nosso Senhor aparece para ele e diz: meu filho, acelera o passo aí. E São Luís acelera o passo e começa a escrever rapidamente esse livro até o fim, porque ele usou uma palavra fundamental. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 8. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? A preocupação de São Luís era justamente essa, de escrever esse livro para que as pessoas acordassem, para que as pessoas tivessem um vigor maior de vida. Porque de fato, se nós respondermos uns para os outros, vamos entender que é verdade isso. Na segunda vinda de Jesus, que sabemos que está muito próximo, acaso achará fé sobre a terra? Dentro de nossas igrejas,
em meio à sociedade que nós estamos vivendo, será que Jesus vai achar fé sobre a terra? Olha o que o Santo escreveu no livro. É a oração número 49, página 52. Por meio de Maria, começou a salvação no mundo. E por Maria, que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus, Maria quase não apareceu. Olha só a sabedoria do santo. Para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. Mas, na segunda vinda de Jesus, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que, por ela, Jesus Cristo, conhecido, amado e servido. Repito as palavras do santo. Os milagres de Jesus, desde o início, aconteceu por meio da Virgem Maria. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 40, quando Nossa Senhora chega na casa de Zacarias, ela sauda, porém somente uma pessoa escuta a sua saudação. Quem foi? Isabel.